Hoje eu estou aqui no consultório atendendo e eu estou aproveitando o intervalinho para falar uma coisa rápida aqui com vocês, porém muito importante. Término de relacionamento. Tirando os casos em que as partes terminam de forma amigável, né, de uma forma consensual, sem mágoas, o que acaba sendo raro, não dá para querer manter uma amizade. Por que eu digo amizade entre aspas? Porque se uma das partes não está concordando com esse término, ou está sofrendo por esse término por alguma razão, não é interessante que se mantenha contato. E se houver a necessidade de manter o contato, que seja assim, o mínimo possível, para resolver ainda alguma coisa que esteja pendente, alguma questão burocrática. Essa história de achar que você vai ficar amiga do seu ex ou da sua ex imediatamente após o término, não passa de autossabotagem. Porque no fundo, a parte que tem esperança, que não gostaria que esse término tivesse acontecido, ela vai sim ficar ali naquela relação, criando argumentos, motivações para continuar mantendo o contato, em nome dessa esperança. Aí alguém pode questionar assim, Bruna, mas não é importante ter uma maturidade? Sim, é importante ter maturidade, desde que você esteja com seu emocional fortalecido. Quando você está frágil, geralmente quando se termina um relacionamento, mesmo até entendendo que ele precisava terminar, né, que não era viável, não estava saudável, é muito difícil você abrir mão de algo que você já estava acostumado, já estava acostumada, né? A gente se acostuma até com o que é ruim. Então, às vezes, você está dentro de uma rotina, naquele relacionamento que não está mais saudável, não está te fazendo feliz, mas você fica ali, porque é a sua zona de conforto, é o lugar que você conhece. Sabe aquele conceito de cortar o mal pela raiz? É bem isso. Então, após um término, é muito importante que haja essa consciência, principalmente sabendo que uma das partes, geralmente, fica mais afetada, sente mais essa ausência. É muito importante que não entre nesse processo de autossabotagem, sabe? De se iludir achando que aquele contato ainda vai fazer bem, porque precisa que esse desligamento seja gradativo. Se você entendeu que essa relação não funciona, que de fato houve um término, que uma das partes não quer continuar essa relação, então não tem que ser gradativo esse desligamento. Por mais que pareça radical, e assim, eu tô sempre lutando contra coisas radicais, extremistas, existem situações que são pontuais e elas precisam acontecer como necessário, principalmente para o seu bem-estar, principalmente para o seu restabelecimento emocional. Diariamente eu me deparo com pessoas nessa situação e a gente percebe que acaba, por conta de você achar que é viável continuar mantendo esse relacionamento, principalmente quando você realmente acredita que dá para ter uma amizade de imediato. E aí, quando eu digo isso, é posteriormente, passado, todo o trauma, toda a fragilidade, pode ser que sim, fique uma amizade entre essas partes, conheço inúmeros casos, isso é extremamente possível, mas logo de imediato, para a pessoa que está sofrendo, com dificuldade de aceitar, não é possível, assim como não é saudável. Então, ao me deparar com essas situações, comumente eu vejo se instalando ali um quadro de dependência emocional. A pessoa acredita que ela precisa do outro para viver, que sem a presença daquela pessoa que você se relacionou por um tempo, a vida não tem mais sentido, e a gente sabe que não é nada disso, né? É só uma sensação, é só uma insegurança que na verdade precisa ser combatida, precisa ser trabalhada, porque nenhuma dependência é saudável, nenhuma dependência é positiva. Caso você esteja vivendo algo parecido, o término de um relacionamento, esteja sendo difícil para você, esteja sofrendo, com dificuldade de aceitar, para pensar com mais atenção, com mais critério, o que te levou a terminar esse relacionamento, ou o que levou essa pessoa, o seu parceiro, a sua parceira, a querer romper com esse relacionamento e entender que realmente pode não ser viável, se uma das partes está muito desgastada, se chegou ao ponto de haver esse término, e cada um vai trazer para a sua realidade, é pensar se realmente vale a pena nutrir esse desejo de reatar e principalmente de se manter próximo ali, porque se você está na situação de não aceitar ou de sofrer, qualquer proximidade vira esperança, vira aquela migalhinha que eu sempre falo, e na verdade essa migalha
dentro do quadro de dependência emocional, ela acaba se tornando um banquete. Mas não é um banquete, é só migalha mesmo. Então, o ideal é realmente manter esse afastamento, até para se reorganizar emocionalmente, né? Não criar estratégias para estar próximo, para ter notícia, para estar vendo rede social. O ideal é cortar o vínculo mesmo. Se tiver coisas ainda para serem resolvidas, pendências, questões burocráticas, que se resolva assim de uma forma bem minimalista, com um contato mínimo necessário. Se uma outra pessoa não puder fazer isso, e você entender que é você realmente que precisa estar de frente dessas situações, que seja feito com muita consciência, entendendo que nem tudo aquilo que você deseja naquele momento que você está frágil, realmente é bom para você. E aí, seguir mais pela razão, que é a razão que vai te preservar, vai te manter saudável dentro desse contexto todo.